Saúde a igreja com a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, queridos? Bom dia a todos, que bom estarmos reunidos nessa manhã, no nome do Senhor, para prestar-lhe culto e aprendermos a sua palavra. Eu te convido a abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Nós vamos meditar em uma porção da palavra de Deus. Colossenses, capítulo 2, a partir do verso de número 8. Colossenses, capítulo 2, os versos de 8 a 15, a palavra do nosso Deus diz assim: Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas o despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Façamos mais uma oração, queridos. Ó Deus, bendito seja o teu nome por essa manhã em que teu povo se reúne em tua presença. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra lida. Que privilégio temos, ó Deus, de termos toda esta palavra do Senhor ao nosso dispor, a ser fruto da nossa meditação, reflexão, exortação, ensino. Faz isso conosco nessa manhã, ó Deus, abre nossa mente, nosso coração, para que tenhamos compreensão da tua palavra, pela ação do teu Santo Espírito em nossas vidas. Faz isso para a glória do teu nome em Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vemos claramente nesse texto a centralidade de Cristo em tudo o que diz respeito à vida do crente, do cristão, daquele que recebeu nova vida por intermédio de Cristo Jesus. Ele é aquele que processa toda a obra de salvação, ele é aquele que nos atrai à sua presença e muda as nossas vidas, de tal maneira que sejamos capazes de lutar contra o pecado e possamos viver a nova vida que está proposta a todos nós. Enfim, recebemos em Cristo uma nova identidade. A nossa identidade em Cristo não é mais a identidade do velho homem, do homem caído. Nós hoje somos identificados, aqueles que se encontram em Cristo Jesus, pela vida de Cristo em nós, e não mais pelos prazeres da nossa carne, não mais pelas nossas próprias aspirações, mas por aquilo que Cristo ordena, aquilo que Ele exige de nós, e sempre com um olhar adiante. O olhar que é posto no lugar certo, aquilo que nos espera, a glória do Pai, a presença do nosso Deus. Afinal de contas, se a nossa identidade ela é encontrada em Cristo, e Cristo é o centro de tudo, então agora vivemos para a eternidade. Vivemos para o dia vindouro. O que fazemos hoje é um reflexo da consciência que temos de que não somos desta terra, mas somos representantes de um reino celeste maior, para onde iremos, a glória do nosso Pai, a sua presença eterna. Para chegarmos lá, então, em primeiro lugar, precisamos viver guiados por Cristo. Nos versos 8 e 9, Paulo assim expressou: Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ou, ao inverso,
O texto nos diz que devemos andar segundo Cristo e não segundo a filosofia deste mundo, vãs sutilezas, a tradição dos homens ou os rudimentos presentes nessa terra. O que molda a nossa mente é Cristo. O que molda o nosso caráter é Cristo. O que nos fornece a luz para a real compreensão, não apenas da nossa condição, da nossa situação, mas do mundo ao nosso redor, é Cristo. É a lente de Cristo, é a visão de Cristo. Portanto, todo aquele que em Cristo se encontra é guiado por sua visão, é guiado pela mente de Cristo, interpreta o mundo a partir da ótica do reino de Deus. É orientado pelo poder de ser Deus, aquele que governa as nossas vidas. Veja, no verso 9, o texto diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, não há nada que separe Deus de Cristo, porque Cristo é Deus. Embora uma pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, mas não menor em poder ou autoridade, ele é Deus. E sendo Deus, é o nosso mestre, aquele que dá a orientação necessária para o bem proceder. Sem Cristo, nós não conseguiremos ter visão clara de qual caminho seguir. Mas em Cristo, nós temos um mestre a nos orientar, a nos dar o caminho. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, viva com Cristo, viva em Cristo, ore ao Senhor e deixe Ele guiar a sua vida. Muito cuidado, muito cuidado. Se deixe moldar por quem Cristo é, e não pelos rudimentos do mundo, não pela tradição dos homens, não pela filosofia e sutileza desses homens. Há muita coisa neste mundo que parece ter lógica, e há muita coisa em Cristo que parece não ter uma explicação racional. Sim, mas em Cristo fomos transformados e feitos em nova criatura, pela ação miraculosa do Espírito Santo em nossos corações, ao nos convencer do pecado, de como não andávamos com Deus, mas esse mesmo convencimento nos trouxe o arrependimento e nos colocou prostrados diante do trono do próprio Deus, que nos atraiu à sua presença. Queridos, se o mistério da transformação do homem em pecador, em santo em Cristo Jesus, no processo de santificação dos nossos dias, se o mistério da salvação em Cristo, revelado a nós pela ação do Pai ao enviar o seu Filho, não for suficiente, nada mais será. Não haverá razão neste mundo que possa nos convencer de que existe um caminho fora da cruz, fora de Cristo. Todas as razões humanas serão faltosas, serão falhas, nos levarão para o erro. Precisamos ser guiados por Cristo, o mistério da encarnação, da transformação do homem pecador, perdido, em nova criatura, por meio da salvação que há em Cristo Jesus. Portanto, seja guiado por Cristo, vivendo nele. A nossa orientação, quem dirige os nossos passos, é o nosso Deus, em seu Filho Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, queridos, se vamos para a glória, e Cristo é o centro, é a nossa identidade que nos conduz ao Pai, então precisamos viver sendo aperfeiçoados por Cristo. Somos guiados por Cristo e por Ele também somos aperfeiçoados. Assim nos dizem os versos 10 a 12, porque o texto diz assim também: nele estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele, veja como diz, olhe na sua Bíblia, estamos em Colossenses capítulo 2, verso de número 11, veja como o texto diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Lembremos, queridos, que o selo da aliança no Antigo Testamento era a circuncisão, o derramamento do sangue pessoal, como símbolo da aliança de Deus com o povo que era de Deus. O sangue de Cristo foi derramado de uma vez por todas, e o selo de Deus em nós
se faz presente por intermédio do Espírito Santo que em nós habita, fomos transformados em novas criaturas, somos um novo ser através de Cristo Jesus. Ele então assim nos aponta, no verso de número 12, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, e através do batismo, a morte do velho homem, o símbolo da morte do velho homem e a nova vida que recebemos. E assim ele conclui no verso de número 12, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A circuncisão segundo a carne, que é o que Paulo está escrevendo aqui, nos apresenta a antiga aliança e o sangue pessoal derramado como um símbolo do sangue do Cordeiro que seria derramado. Cristo, de uma vez por todas, padeceu. Ele não precisa continuar morrendo de uma vez por todas. O seu sangue derramado é suficiente para atrair a presença do Pai e transformar a vida de todos os eleitos. Somos livres da carne. Somos sepultados no batismo e na ressurreição de Cristo. Também somos, pela promessa, ressuscitados como Cristo foi, o que é uma realidade presente, não apenas futura. Todos nós que estamos em vida, temos a promessa de que assim como o Pai ressuscitou ao Filho, Cristo Jesus, nós também receberemos essa vida eterna. Ressuscitados estaremos para sempre com o Pai. O que fazemos no dia a dia, queridos, é ser aperfeiçoados na caminhada com Cristo. Se a nova vida que temos é vida atual, presente, porque foi comprada por Cristo Jesus, então nós não precisamos esperar a glória, esperar o céu, para começarmos a viver conforme a vontade de Deus. Precisamos lutar hoje, pela capacitação que o próprio Espírito Santo nos dá, para sermos aquilo que Deus deseja de cada um de nós. Queridos, a circuncisão que foi processada em nós, não é aquela da antiga aliança, feita por mãos humanas, não, mas foi no despojamento do corpo da carne, foi pela nova vida recebida, pelo batismo, foi pela presença de Cristo em nós, por intermédio do seu Santo Espírito. Queridos, a promessa está presente em nossas vidas hoje, toda vez, de forma muito prática, meu irmão e minha irmã, toda vez que nos sentimos tentados, inclinados ao pecado, nós precisamos recorrer a Deus e clamar: Espírito Santo de Deus, dá-me força na luta contra o pecado, ajuda-me, pela ação do Senhor na minha vida, a vencer o pecado. Mesmo como consequência, queridos, se ainda assim cairmos em tentação e nos encontrarmos em erro, pecando, é a Ele que devemos recorrer e suplicar: Espírito Santo de Deus, perdoa-me, tem misericórdia da minha vida, lava-me, purifica, ó Deus, me recebe em Tua presença por intermédio do Teu perdão. Queridos, essa capacitação vem de Deus. Aquele que não nasceu segundo Cristo, ou não foi circuncidado segundo Cristo, para utilizar a expressão do texto, não tem a capacidade de fazer essa oração, não consegue ter a consciência do seu pecado, não tem condições de se arrepender, não tem condições de lutar contra o pecado, ou sequer clamar a Deus, pedindo ao Pai o perdão. Meu irmão, minha irmã, se você nasceu de novo em Cristo Jesus, então viva com Ele, sendo aperfeiçoado dia após dia por Cristo. Deixe Cristo moldar o seu caráter, deixe Cristo moldar a sua mente, deixe Cristo moldar a sua linguagem, deixe Cristo moldar o seu temperamento, deixe que Cristo molde tudo que há em ti. Irmão, se não for assim, nós continuaremos a viver conforme o velho homem. Sabe quem diz assim: mas eu sou explosivo. Sim, mas você era explosivo. Mas se Cristo habita em você, essa não será a sua vida normal. De vez em quando o velho homem teima em dar aqueles rompantes e reaparecer, mas esse não é o normal, esse não é o dia a dia comum daquele que está sendo aperfeiçoado em Cristo.
Ah, mas eu sou dramático. Tudo bem, é assim você era. Mas em Cristo Jesus, Ele vai lidando, Jesus vai tratando e vai cuidando dos seus dramas internos, vai te ajudando a superar e vai tirando de você esse coitadismo, não sei se essa palavra existe, mas esse sentimento de sempre se colocar por baixo, sempre querer que os outros estejam com dó de você. Cristo vai mudando o nosso caráter, vai nos moldando a imagem do Pai, para que nós sejamos dia após dia aperfeiçoados. Mas, queridos, em terceiro lugar, somos guiados por Cristo, aperfeiçoados por Cristo. Se queremos estar na presença de Deus e é para lá que vamos, então somos vivificados por Cristo. Assim o texto se expressa do verso 13 ao verso de número 15. Qual era a nossa condição? E ele diz no verso 13, confira na sua Bíblia, por favor. O texto diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Éramos, por natureza, transgressores da lei, incircuncisos da carne, todos nós, mortos, sem condições de dar resposta a Deus, mas em Cristo Jesus, recebemos vida, fomos vivificados. A vida recebida em Cristo é o que nos garante a presença diante do trono de Deus. Nós começamos o nosso culto nessa manhã, queridos, adorando o Senhor, mas fazendo uma oração de confissão de pecados. Se não há comunhão entre a plena santidade, o Deus santo, 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 e os pecadores, é impossível que nós nos apresentemos em sua presença maculados pelo pecado. O que se exige daquele que se apresenta na presença de Deus, como diz o salmista, são mãos limpas e um coração puro. Certamente, se olharmos para a nossa condição, ninguém aqui poderá dizer: ó Deus, eu então hei de apresentar-me em tua presença, porque eu sou este ser, com mãos limpas e coração puro. Por nós mesmos não temos condição, mas em Cristo Jesus, com a nova vida recebida, nós temos a condição de clamar: Senhor, como fizemos no início desse culto, na oração do reverendo Jailson, Senhor, perdoa os nossos pecados, e assim recebe o nosso culto e a nossa adoração. Meu irmão, minha querida irmã, como seria possível ofertarmos a Deus culto nessa manhã? Como seria possível apresentarmos-nos a Deus em qualquer momento da nossa vida, se nós, pelos nossos pecados, não somos capazes de sermos aceitos em sua presença? É por isso que isso precisa estar muito claro à nossa mente. Toda vez que nós nos apresentamos ao trono de Deus, nós o fazemos por intermédio de Cristo Jesus, fundamentados não nos nossos méritos, mas na vida que recebemos em Cristo. Afinal de contas, estávamos mortos, mas fomos vivificados por Cristo, Ele que perdoou todos os nossos delitos. Diante disso, há uma perspectiva para a vida diária, há uma perspectiva daqueles que são salvos em Cristo Jesus e que deve moldar a nossa vida, uma vez que recebemos a vida dele em nós. O texto no verso 14 diz assim então: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, onde estava escrito, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Então havia uma lista de ordenanças que nos prejudicava e nos prejudicava muito, porque nos garantia a morte eterna, uma vez que nós não conseguíamos cumprir as ordenanças. O que Cristo fez, termina assim o verso 14, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Queridos, a promissória, o escrito de dívida, aquela carta que constava de ordenanças e que nós não conseguimos cumprir, Jesus a tomou por inteira e encravou-a na cruz. Com Cristo estamos vivos, com Ele recebemos vida, e a dívida
que era nossa, a dívida do pecado, a dívida da transgressão da lei, que constava contra nós, que garantia para nós a morte eterna, todos os prejuízos que deveriam recair sobre nós, por causa do descumprimento da lei, foi cancelado, foi anulado, foi pregado na cruz, está no madeiro, foi removido em nosso favor. Qual a perspectiva de vida que você tem hoje? Como você olha para a segunda-feira, amanhã? Qual a perspectiva que você tem para o ano de 2020? Uma vez que 2019 está a findar-se. Qual a perspectiva que você tem? Quando você olha para o seu futuro, você tem esperança ou desesperança? Você olha para os dias vindouros com alegria ou já antecipou a frustração e a decepção? Porque o que o texto nos garante é que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Porque a vida que temos não é a nossa, é a vida dele posta em nós. E tudo aquilo que nos prejudicaria foi anulado e foi cancelado na cruz, no madeiro. Jesus encravou naquela cruz toda a dívida, todo o débito, toda a acusação, tudo foi anulado, foi limpo. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que nos espera daqui em diante é um céu de glória por Cristo Jesus. É assim que nós devemos pautar os nossos dias. Se olharmos para a vida assim, toda possível frustração se transformará na certeza de que dias melhores virão, porque se tudo aqui der errado, ainda assim, o que nos aguarda no final é maior, a presença do nosso Deus. Os acusadores foram despojados, foram expostos ao desprezo, foram vencidos, foram envergonhados. Verso de número 15. E despojando os poderes, e assim Paulo expressou acerca dos poderes, os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Para nos dar a vida, Cristo triunfou. Seu triunfo é o pendor da vida que recebemos. Cristo é o centro de tudo, queridos. Sem Ele, não há caminho para nós, mas nele somos guiados, nele somos aperfeiçoados e nele somos vivificados. Assim nos encontraremos com o Pai. Amém? Feche seus olhos, façamos mais uma oração. Obrigado, Deus, por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nesse tempo em que celebramos o Natal, em que trazemos à memória o nascimento de Cristo, ó Deus, precisamos sim ser lembrados como somos pela Tua palavra, de que sem Cristo nada somos, nada podemos fazer, não temos os meios de salvação, não conseguimos, pelos nossos esforços, nos apresentar em Tua presença, sequer vencer o pecado. Mas em Cristo, ó Deus, somos guiados à Tua presença. Em Cristo, ó Deus, somos santificados e vamos sendo aperfeiçoados a cada dia para nos apresentarmos em Tua presença. Em Cristo, ó Deus, temos vida eterna. Em Cristo somos vivificados. Em Cristo podemos viver alegres. Em Cristo, ó Deus, podemos ter a certeza da salvação. Sempre em Cristo, ó Deus. Obrigado, Cristo Jesus, pela morte no Calvário, que nos dá vida eterna. Obrigado, Deus, pela ressurreição do Teu Filho Jesus, garante a nossa ressurreição. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque aplicas em nós a obra de salvação, santificação, de transformação que tanto necessitamos. Obrigado, Trindade eterna. Obrigado, Senhor. Nós te amamos, Deus triuno e eterno, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, queridos.